RFI Convida. Márcia Bechara. Boa tarde, o RFI convida hoje Helena Sampaio. Ela é professora na Faculdade de Educação e na Escola de Pós-Graduação da Universidade de Campinas, a Unicamp. A Helena é especializada na área de educação de ensino superior. Ela vem a Paris fazer a conferência, para participar, para dar a conferência Mudanças e Permanências no Ensino Superior Brasileiro, um balanço dos 20 últimos anos. Boa tarde, Helena. Boa tarde, Márcia. Agradeço o convite de estar aqui hoje com vocês. Escuta, Helena, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse convite, faz parte de uma série de discussões. Eu gostaria que você explicasse um pouco. Minha fala, né, será segunda-feira, na École des Hautes Études em Ciências Sociais, e ela faz parte de uma série de seminários da revista Brasil. Acontece ao meio-dia, então esses seminários chamam Brasil Midi. Isso é uma revista dedicada ao debate brasilianista aqui na França. Exatamente, Márcia. Os temas são todos referentes ao Brasil. Que fenômeno nós assistimos na educação brasileira nas últimas 2 décadas para que isso dê título a uma palestra, a uma conferência, por favor? Olha, mas são muitas mudanças, né, que ocorreram no ensino superior do Brasil, né, e na educação em geral nas últimas 2 décadas, né? Nós assistimos um grande crescimento do número de matrículas, né? Praticamente triplicaram as matrículas no ensino superior. Você também tem mudanças, né, na configuração do sistema de ensino superior brasileiro, né, com uma participação muito expressiva do setor privado, o setor privado com fins lucrativos, que se organiza hoje em grandes conglomerados educacionais. Isso é bom ou ruim? Depende da perspectiva, né? Se você está olhando... Os grandes conglomerados sempre são muito complicados, né? Porque são... É um tipo de educação que é um serviço educacional, né? Mas da perspectiva que você tem... na verdade, o que aconteceu nos últimos anos? Nós tivemos, basicamente, 4 programas que contribuíram para a expansão das matrículas. 2 desses programas voltaram-se para os estudantes matriculados em instituições privadas. Esses programas foram o ProUni, né, lançado em 2005. Quando Fernando Haddad era ministro da Educação. Isso, eu acho que ainda não era o Haddad. Ele? Era em 2005, já era o Haddad. E depois, em 2012, que nós tivemos uma reformulação do FIES, que é o programa também de financiamento para estudantes do setor privado. Então, esses 2 programas, eles tiveram como um efeito positivo, obviamente, ampliar o acesso dos jovens, sobretudo dos jovens provenientes de famílias mais pobres, sem muito capital cultural, social, ao ensino superior. Então, isso é um lado positivo. Por outro lado, teve um efeito, né? Teve um impacto na configuração do setor privado, que foi contribuir para que esse setor privado se expandisse de uma forma muito significativa e pudesse... Sem controle? Na verdade, não é sem controle, né? Uma das características do sistema de ensino superior no Brasil, do ensino superior no Brasil, é o forte controle exercido por parte do Estado sobre o sistema, né? Isso é uma das marcas do nosso ensino superior. Mas, na verdade, não é sem controle, é que, na verdade, ele ficou com recurso, ele não precisou se preocupar muito com a inadimplência, por exemplo, né, dos estudantes, ou por meio desses programas, ou de bolsa, ou com crédito educativo. Na verdade, o Estado disponibilizava ao setor privado esses recursos necessários para o seu próprio crescimento, né? Eu digo que foi assim, injeção na veia, né? de recursos aí, porque ele pôde... E se a gente está falando dos últimos 20 anos, a gente está falando da redemocratização do país. Isso. Eu queria saber
se democracia tem a ver com educação. Eu quero saber, enfim, quais as causas dessa expansão. Então, a gente tem que pensar, né, o sistema, a expansão do ensino superior, a expansão do acesso, também como resultado de uma progressão gradual na educação do país, né? Eu acho que o que nós assistimos, o aumento da demanda por ensino superior, sobretudo no começo dos anos 2000, tem muito a ver com as transformações que foram ocorrendo ao longo das décadas anteriores, né? Então, de 1980, meados de 1980, quando já começa a redemocratização, a gente já tem um incremento nos níveis de educação fundamental, né? Isso vai ter, essa área do ensino fundamental vai ser alvo das políticas, sobretudo do governo FHC, Fernando Henrique Cardoso, nos anos 90, né? Então, vamos dizer, está preparando, a demanda por ensino superior, ela não está aí, ela tem que ser construída. Então, vários anos, né, de democracia puderam ampliar as bases para essa demanda ocorrer. E o que nós assistimos nas últimas décadas foi justamente o atendimento dessa demanda por parte dos últimos governos, sobretudo do governo Lula e do governo Dilma Rousseff. Certo. Tem um dado interessante que eu li recentemente, que o número, o ano passado, acredito que saiu esse número, de alunos negros é um número recorde hoje em dia na universidade. Isso confere ao que a senhora... Confere. Eu acho que é muito interessante, quer dizer, o nosso ensino superior, ele não só expandiu em termos numéricos, né, em termos quantitativos, mas ele também se diversificou. E aí nós temos duas ações muito importantes, né, sobretudo com a participação das universidades federais. E das demais universidades públicas, estaduais e tal, que foi a diversificação do perfil do estudante universitário, né? A lei das cotas, né, de 2000, promulgada, acho que 2012, ela na verdade, o que ela vai... Hoje nós temos 50% já, ou mais, acho que em algumas universidades federais, mais de 50% de população de estudantes afrodescendentes, né? E, sobretudo, estudantes oriundos das escolas públicas, né? O que você reverte um pouco o quadro da tradicional elitização das universidades públicas no país. Agora, eu queria fazer uma pergunta na contramarcha disso. Muitos pesquisadores que passam aqui pelos estudos da RFI acusam um desmonte da educação brasileira no atual governo de Jair Bolsonaro, porque, por exemplo, a extinção de bolsas de pesquisa, a extinção massiva de bolsas de pesquisa e de programas de pesquisa dentro e fora do país, por exemplo, que dá continuação, então, a esses profissionais para se formarem, para, inclusive, se tornarem professores, posteriormente, trazerem conhecimento para o próprio país. Você acha que, com a sua experiência, que, de certa forma, o sistema educacional brasileiro está ameaçado pelas políticas desse novo governo? Olha, do ponto de vista da conjuntura atual, né, nós temos uma crise grave, econômica, né? Queda do PIB e, obviamente, os recursos da educação diminuem, né? Isso, ela começa a diminuir as bolsas, por exemplo, o financiamento estudantil do FIES, ele começa a cair desde 2015, 2016, já com o governo do Michel Temer, né? Na verdade, você já tem corte, ela sobe muito em 2014, depois você tem uma queda. E o que nós assistimos hoje, na verdade, é um governo que tem um grande descaso, né? Não só pelo ensino superior, mas pela educação em geral, pela pesquisa, pelo desenvolvimento científico, né? Então, me parece que nós estamos diante de uma situação até bastante inédita, né? Porque esse desmonte ele não aconteceu nem durante o regime militar, né? A gente tem
paradoxalmente, né, com toda a repressão que nós tivemos durante os governos militares, nós tivemos muito incentivo, né, sobretudo nas agências, a CAPES, CNPq. Essas agências, elas se formaram, ou melhor, elas se consolidam muito naquele período, né? A pós-graduação, o desenvolvimento da pós-graduação e tal. Então, agora, eu acho que o que é, né, esse descaso com a educação, esse descaso com o ensino superior, com a pesquisa, desenvolvimento científico, é bastante inédito e, obviamente, é muito assustador, né? Eu acho que toda a comunidade acadêmica aí está muito preocupada com o impacto, né, dessas medidas que estão sendo tomadas, né, o corte de 30% para as universidades federais, corte de pesquisa, corte de bolsa, proibição de professores participarem de eventos fora do país, tudo isso, obviamente, vai né, impactando de forma muito negativa tudo o que foi sendo construído ao longo desses últimos 30 anos. Muito obrigada, Helena Sampaio, por sua participação de hoje no RFI Convida.